Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo um anjo lá em casa. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro ou carta aos Hebreus, capítulo de número 13, vou ler versículos 1 e também o 2. Dizem assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Hoje é 28 de março de 2024. Bendito Deus, é no nome de Jesus, teu Filho amado, que estou aqui em oração. Quero te apresentar a cada ouvinte. O Senhor conhece a necessidade de todos. Te apresento a minha família, a minha vida, essa nossa missão, esse compromisso aqui. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo um anjo lá em casa. Eu vou explicar, viu? Porque aí alguém pode ficar pensando assim, o servo Jessé teve esse privilégio, né, de ter um anjo na casa dele. Como é que é um anjo, servo Jessé? Calma, vou explicar já já. Quando eu estava lendo aqui esse texto bíblico que eu escolhi para a mensagem de hoje, eu confesso que fiquei pensando, para fazer isso hoje é muito difícil. Além de difícil, perigoso, né? Ser assim um hospitaleiro, né? Desculpa, pessoal, hospedar as pessoas. E no meio dessas pessoas, um anjo. Até porque os dias atuais, os dias são muito maus. A época da escrita, né, desse texto aqui aos Hebreus, tenho certeza que a coisa era bem diferente, né? Havia menos malícia, menos, talvez, menos criminalidade, né? Não tinha o que a gente está vendo hoje, ao ponto de a gente não confiar quase em ninguém. Em primeiro lugar, eu quero explicar que quando o escritor aos Hebreus aqui fala que algumas pessoas, ao receberem alguém na sua casa, alguém idôneo no que diz respeito ao caráter, eles não sabiam, estavam hospedando anjo ou anjos, como diz o texto aqui no plural. Bom, como a gente sabe, o ser humano ele não tem a capacidade de se relacionar com anjos, ao ponto de abrir uma porta de sua casa, e dizer: anjo, eu te reconheço como um ser angelical, entra aqui na minha casa, venha tomar água, venha ter um sofá, uma cama para você dormir. Não, o ser humano não tem essa capacidade. Os anjos são seres angelicais, os anjos de Deus, tão terríveis em semelhança, em terríveis que eu falo, não é de coisa ruim não, é da grandeza, desculpa pessoal, estou um pouquinho rouco, é da grandeza que há de glória que esses anjos têm, né? A essência dos anjos que são reflexos do poder de Deus, que a gente, ser humano, não teria
incapacidade, me perdoe, pessoal, estou com muita dificuldade hoje para falar. Lembrando para vocês que estão aqui me ouvindo, são 3 horas da manhã e 39 minutos, tá? Estou falando aqui. Sempre eu falo assim por volta dessas horas, preparando aqui essa missão. Mas vamos seguindo. Então, eu já descarto a possibilidade de que os escritores hebreus estavam falando de anjos, no sentido de seres angelicais. Agora, quem são esses anjos? Bom, se a gente observar, é a minha opinião, tá, gente? E na minha opinião, eu não quero dizer que vocês não têm o supra-sumo da verdade. É uma opinião que eu acredito que seja coerente. Se a gente observar, tem pessoas que são tão fiéis a Deus, têm um comportamento ilibado. Eu lembro muito do meu pai. Por que eu falo muito do meu pai como exemplo de homem de caráter? Não é só eu que digo, não, é todos que conheciam ele. E outra que eu conhecia bem, meu pai, né? Eu vivi com ele. Então, assim, o comportamento dessa pessoa tão fiel a Deus, que essa pessoa tem assim, aquele semblante de anjo, né? Então alguém hospedou ou recebeu na sua casa pessoas que essas pessoas que receberam não sabiam, mas estavam hospedando anjos no sentido do comportamento. Você está entendendo, né, senhora e senhor? Eu quisera ter o privilégio de ver anjo, né? Receber anjo dentro de minha casa. Tá? Tem pessoas que já têm facilidade de ver anjo voando na igreja, né? No templo, para lá e para cá. Eu nunca vi, ser sincero, nunca vi. Então, gente, esses escritores hebreus falam sobre isso. E quando o versículo primeiro ele diz assim, que deve permanecer em nós, servos de Deus, o amor fraternal, é exatamente sobre isso. A relação que a gente deve ter com as pessoas, a empatia. Repito, hoje é muito difícil a gente receber alguém em nossa casa para permitir que essa pessoa pernoite em nossa casa, talvez passe um dia, 2 ou 3, que essa pessoa coma da nossa comida, use o nosso banheiro para tomar banho, né? Use os nossos lençóis para se cobrir ao dormir. Hoje é muito difícil, porque a violência, a maldade, a malícia está grande, mas a gente não deve deixar de aplicar isto em nossas vidas, isso é para mim, porque se alguém chegar na minha casa, ou na sua casa, necessitando de uma hospedagem, Deus pode te mostrar, te revelar. É só você, a senhora, o senhor orar, e eu também, nós orarmos, e Deus vai dizer se essa pessoa é uma pessoa que vai nos trazer algum prejuízo, uma pessoa nociva ou não. E até porque você, a senhora, o senhor, como servas de Deus também, Deus não vai permitir, né, que o mal adentre em sua casa, em pessoa, né, como uma pessoa, a trazer uma desgraça. Agora, repito, continuo dizendo isso, até para mim isso é difícil. É muito difícil, eu confesso. Eu acho que eu pensaria 1275 vezes para hospedar alguém na minha casa. Estou sendo sincero para você, tá certo? No segundo livro dos Reis de Israel, quero terminar agora, capítulo 4, nós encontramos uma situação interessante, do versículo 8 ao 10, vou ler, diz assim, vou ser bem rápido. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, veja, não era qualquer mulher, uma mulher que tem importância naquela região. Aí segue o texto, a qual o reteve para comer pão, convidou porque viu alguma coisa aqui é diferente. Aqui a pessoa não bateu palma, no caso, né? Eliseu, olha, eu sou um anjo. Não, ela já estava observando que aquele homem era diferente. A mesma coisa, Deus faz isso com você, com a senhora, com o senhor, antes de você hospedar alguém na sua casa. Deus vai mostrar se essa pessoa é de bem ou não. Segue o texto.
E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Não era uma vez, duas, não. Todas as vezes. Segue o texto. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. É um anjo. É isso que quer dizer. Hebreus quer dizer que algumas pessoas hospedaram anjos nesse sentido. É um santo homem de Deus. Veja o que aconteceu no versículo 10, o que a mulher combinou com o marido. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Criaram até uma hospedaria especial, né? Um quarto junto ao muro. Colocaram uma cama, ou seja, para ele dormir, passar dias ali. Uma mesa para ele comer também. E um candeeiro, além da cadeira para ele sentar junto à mesa. Tinha cama para deitar, cadeira para sentar, mesa para comer e luz, que naquela época era candeeiro, para que ele, né, tivesse todo o abrigo necessário naquela hospedaria. Gente, eu queria ter mais tempo, porque esse assunto é tão empolgante, mas já são 11 minutos e 28 segundos que estou falando aqui. Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu mesmo, repito, eu teria que ter a visão dessa mulher importante aqui para ver se realmente a pessoa que eu vou colocar dentro da minha casa é verdadeiramente um homem ou uma mulher de Deus. Isso é para você, para a senhora, para o senhor também. Então, esse texto aos Hebreus é para nós, mas vou ser sincero, tem ressalvas, na minha opinião, tá certo? A palavra de Deus não tem ressalvas. Mas digo assim, no sentido dos dias de hoje, a gente tem que ser muito criterioso para cumprir, né, com essa palavra no sentido de receber uma pessoa dentro de nossa casa para conviver com a gente, com nossa família. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Amanhã, eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de trazer a mensagem do dia, vai depender muito de algumas situações, mas fiquem orando. Se Deus permitir, estaremos aqui de volta. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.